E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, para lermos 2 versinhos, o verso 23 e o verso 24. Carta do apóstolo Paulo aos crentes de Colosso, aos colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. A Bíblia diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como aos eleitos para um importante serviço, a obra do cuidado entre o povo de Deus, a obra do cuidado entre o povo de Deus e na igreja do Senhor. Amados, todos nós sabemos o que significa a palavra serviço. Todos nós estamos envolvidos em uma série de serviços. Às vezes, uma criança pequena pergunta: mãe, onde está o papai? E ela responde: está no serviço. Nós vamos crescendo e vamos recebendo serviços, alguns serviços domésticos, para ajudar em casa os nossos pais. Mais tarde abraçamos o serviço secular, aquilo que chamamos de profissão, vocação e carreira. Todos sabemos o que é um serviço. Todos estamos envolvidos com alguma ou outra espécie de serviço, mas qual é o diferencial do serviço cristão? Qual é o diferencial do serviço do cristão, que faz com que este serviço seja diferente? É o amor a Deus e ao próximo. Na semana passada, falamos sobre a essência da ação social cristã: misericórdia, compaixão e gratidão. Hoje pela manhã, falando sobre a essência do serviço cristão, qual é o diferencial? Qual é a essência do serviço cristão? É o amor a Deus e ao próximo. E sobre isso nos falam os 2 versinhos que estão diante dos nossos olhos. Querida igreja, o cristão serve como ao Senhor. Presta um serviço entendendo que é prestado ao Senhor. É assim que começa o belo texto que estamos considerando nesta manhã. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Se você é crente, todo ato de serviço é ato de serviço para Deus. E o seu patrão, chefe ou cliente, em última instância, é sempre Deus. Tudo que você fizer, diz a Bíblia, faça como ao Senhor e não aos homens. É interessante porque se você voltar os versículos 21, 22, aliás, o 22 nós estamos considerando, o 20, o 22, o 21, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo não estava se referindo ao serviço na igreja, mas ao serviço prestado no dia a dia, inclusive fazendo menção ao serviço dos escravos. Porque naquela época, muitos crentes eram escravos, dentro de um sistema terrível que havia no Império Romano. Paulo então está escrevendo para essas pessoas e dizendo: olha, quando você for fazer algo para o seu senhor, para o seu patrão, para a sua senhora, faça não como se estivesse fazendo para ele ou para ela, faça como se estivesse fazendo para Jesus, para Cristo. Meus queridos, então, é isto o que nós fazemos. Quando um professor ensina uma criança, deve pensar que está ensinando o menino Jesus, que com 12 anos foi ao templo,
perdeu-se dos seus pais, mas já conseguia debater com os doutores da lei, porque havia sido ensinado. Quando um cristão trabalha como psicólogo, deve atender o seu cliente como se ali na frente estivesse o Senhor Jesus, que no Jardim das Oliveiras angustiou-se, suou gotas de sangue e pediu por companhia. Quando um cristão trabalha como enfermeiro, deve considerar que está ali diante dele o Senhor Jesus, que teve feridas nas mãos, na fronte, nas costas, pelos açoites que recebeu e pelo processo da crucificação. Tudo que você fizer, imagine que você está fazendo para Jesus, que você está fazendo para Cristo. Esta manhã, a Igreja Batista em Mata da Praia presta uma homenagem ao irmão Edervaldo Luns. Irmão Edervaldo foi diácono desta igreja por décadas. E a sala 205 será homenageada esta manhã com o nome do irmão Edervaldo Luns. Quando cheguei nesta igreja, 24 anos atrás, o irmão Edervaldo já trabalhava com transporte escolar. Eu sei que ele fez muita coisa antes na vida, mas quando eu o conheci, ele já trabalhava com transporte escolar. As minhas filhas, quando tinham 4, 5 anos, foram levadas para a escola pelo irmão Edervaldo e pela irmã Geni. O irmão Edervaldo também transportava as irmãs da MCM toda segunda-feira para as visitas e programações. E eu posso dar esse testemunho a respeito do irmão Edervaldo. Ele transportava as pessoas como se estivesse transportando Cristo. Fosse uma criança, fosse um adulto, fosse no domingo, fosse durante a semana, fosse numa iniciativa da igreja, fosse num compromisso profissional, com paciência, pontualidade, responsabilidade, amor, cuidado e carinho, transportava cada passageiro na sua van, como se estivesse transportando o próprio Salvador. É isso que o texto está nos ensinando a respeito do serviço cristão. O cristão serve como ao Senhor, trabalha como ao Senhor, contribui como ao Senhor. E este pressuposto tem um desdobramento, porque se nós servimos ao Senhor, então devemos servir de coração. Não é o que nos ensina o texto? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. A palavra traduzida por coração na sua Bíblia, lá no original grego, é a palavra psique, que pode ser traduzida como coração, mas especialmente como alma. De modo que o crente precisa colocar o coração naquilo que faz. Precisa servir de corpo e alma. E aqui fica a pergunta: você coloca o coração naquilo que você faz? Seja no seu trabalho secular, no seu ofício, no seu compromisso como um estudante, ou no seu envolvimento com a igreja, nos cargos que você recebeu, no trabalho que você faz, você coloca o coração, você faz de corpo e alma, ou o corpo está presente e a alma em algum lugar viajando pelo universo. Como você faz? Havia um atleta que queria ser campeão mundial de salto em altura, e ele tinha um excelente técnico. E ele estava tentando superar o sarrafo que ia sendo colocado cada vez mais alto. E era muito difícil. A certa altura, o técnico disse o seguinte para aquele atleta: meu filho, joga o coração por cima do sarrafo, que o corpo acompanha.
é assim. Coloque o coração, atire o coração, sirva de coração, e o corpo vai, e as oportunidades surgem, e a capacitação se manifesta também. Um personagem notável da história do cristianismo foi Lourenço da Ressurreição, mais conhecido como Irmão Lourenço. Lourenço da Ressurreição, ou Irmão Lourenço, foi um monge da Ordem dos Carmelitas Descalços, que viveu na França entre 1614 e 1691. E quem foi Lourenço da Ressurreição? Um cozinheiro. Quando ele chegou lá no convento, ele não tinha instrução, não tinha estudo. Então os superiores falaram: olha, alguns aqui estão escrevendo livros, alguns aqui estão dando palestras, alguns aqui estão traduzindo as escrituras, alguns aqui estão debatendo teologia, mas você não tem estudo. Então o seu trabalho aqui vai ser cuidar da cozinha. E foi o que ele fez. A vida inteira serviu na cozinha daquele convento. Entretanto, ninguém mais do convento é lembrado nos dias de hoje. Mas os livros do irmão Lourenço ainda são estudados, tanto por católicos, quanto por protestantes. Porque ele se tornou uma referência no assunto práticas devocionais, intimidade com Deus e consagração. Ele desenvolveu um método que consistia em transformar tudo em ato de culto a Deus. E era muito curioso. Lembrem-se, o irmão Lourenço era o cozinheiro do convento. Então, quando ele lavava as panelas, ele lavava e orava, e dizia: Deus, lava o meu coração, lava os meus lábios, lava os meus pensamentos, lava as minhas memórias, lava as minhas intenções. Ele ia lavando a louça, aquele monte de panela, e pedindo perdão pelos pecados, examinando a vida e pedindo a Deus que lavasse tudo. Aí chegava a hora de enxugar a louça. Ele dizia: Senhor, enxuga as lágrimas dos sofredores. E ele ia falando o nome de cada doente, de cada pobre, de cada necessitado. E enquanto ele enxugava, ele intercedia e dizia: Senhor, enxuga as lágrimas desses rostos. E assim por diante. Se ia colocar um tempero na comida: Senhor, tempera a minha alma com bondade, com domínio próprio, com mansidão. Se ia varrer o chão da cozinha: Senhor, varre para fora da minha alma tudo aquilo que não te agrada. E foi o que ele fez a vida inteira. Foi só isso que ele fez. Foi só isso que ele fez. E ao colocar no papel, ao escrever a sua experiência, ele abençoou milhares de leitores. E ainda hoje, como eu falei, é um escritor amado e estudado em todo o mundo. Lourenço da Ressurreição escreveu, entre outras coisas, o seguinte: não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas pelo amor de Deus, porque Deus não se importa com a grandeza do trabalho, mas com o amor com que o trabalho é realizado. Um pequeno trabalho, um humilde trabalho, feito com amor, é um grande ato de louvor e de adoração a Deus. Você não louva a Deus só quando você canta. Você não louva a Deus só quando você ora. Você louva a Deus quando você trabalha de coração. Um trabalho feito com o coração é oferta suave diante do Senhor. É louvor, adoração, é canto e exultação aos ouvidos do nosso Criador. Isso nos leva, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao último verso, que nos ensina que o cristão serve sem esperar nada em troca. Vejam o verso 24.
sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servi a Cristo, o Senhor. Ora, se aquilo que fazemos não é para os homens, se aquilo que fazemos é para Deus, a conclusão, diz Paulo, é que nós não devemos esperar nada dos homens em troca do nosso trabalho, do nosso serviço. Nós não devemos esperar gratidão, nós não devemos esperar reconhecimento, nós não devemos esperar aplauso, nós não devemos esperar popularidade. Se essas coisas vierem, amém, vamos desfrutá-las, mas não esperemos por estas coisas. Não as consideremos direito nosso. A carne é fraca e nenhum crente é perfeito. E ao longo da minha vida eu tenho visto tantos crentes ficarem aborrecidos e até mesmo abandonarem a igreja, porque não se sentiram reconhecidos. Eu me entreguei à igreja e não fui reconhecido, não houve ali a devida valorização do meu trabalho, da minha vida. Meu irmão, minha irmã, eu lhe digo, não espere por isso. Porque se vier, será lucro. E se não vier, você não se decepcionará. Afinal, você está trabalhando para a igreja ou você está trabalhando para Deus? Charles Spurgeon, certa manhã, encerrou o culto na sua igreja. Ele era pregador em Londres no século XIX e tinha uma igreja muito grande. Quando terminou o culto, foi para a porta despedir os irmãos. Uma irmã apertou a sua mão e pediu: o senhor me deixa cantar para Jesus? Spurgeon respondeu: é claro, fique à vontade, pode cantar. A irmã falou: não, pastor, eu quero cantar no culto. Agora a igreja está vazia, o culto já terminou, todo mundo já foi embora. E Spurgeon falou: ué, você não disse que queria cantar para Jesus? O coração humano é enganoso. E muitas vezes nós nos esquecemos de que o trabalho é feito para Deus. Então, irmãos, quando nós trabalhamos, seja no meio secular, mas em especial quando nós trabalhamos na igreja, lembremos que vamos receber a recompensa de Deus. E mesmo essa recompensa de Deus será uma herança. É o que está escrito aí no versículo 24. Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Herança não é pagamento que chefe dá a funcionário. Herança é presente que filho recebe de pai. Então, até a recompensa que você vai receber, e você vai receber porque aquele que prometeu é fiel, amém? Até a recompensa que você vai receber é presente, é dádiva. Não é porque você merece, é porque Deus é bom. Nós nunca seremos credores, nem de homens, nem tampouco de Deus. O texto termina dizendo: servi a Cristo, o Senhor. E é isso que devemos fazer. É a isso que somos convocados. Afinal de contas, igreja, é isso que um servo faz. Um servo serve. E se você não está a serviço do rei, você não pode ser chamado de servo do rei. Seja na igreja, seja fora dela. Que Deus enxergue em você alguém que serve de coração a cada pessoa, como se estivesse servindo ao próprio Cristo, entendendo que a recompensa virá, é das mãos de Cristo. E que Deus enxergue nesta igreja, na Igreja Batista em Mata da Praia, uma igreja que tem alegria em servir, uma igreja operosa, uma igreja que arregaça as mangas para ser útil a Deus e ao próximo, por amor a Deus e ao próximo. E eu gostaria de concluir com uma história que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, a história de Rebeca. Você conhece essa história? Abraão precisava encontrar
uma esposa para o seu filho, Isaque. Então Abraão chamou Eliezer, seu servo, e enviou Eliezer até a terra de Harã. Eliezer, vai à terra de Harã, vai à terra dos meus parentes, encontrar uma esposa para o meu filho. Eliezer foi. E a Bíblia diz em Gênesis 24 que ele foi levando 10 camelos. 10 camelos com riquezas. Abraão era um homem muito rico. Eliezer foi. Eliezer chegou em Harã. E chegando em Harã, a primeira coisa que ele fez foi se dirigir ao poço. Porque ele precisava encontrar uma moça. E se você queria encontrar uma moça, o lugar certo era o poço. Porque tirar água do poço, naquela época, era tarefa das mulheres. E as mulheres iam juntas ao poço, naquele coleguismo, naquela amizade. Elas iam no mesmo horário, iam juntas buscar água. Eliezer foi para o poço. Começou a chegar a garota. Meninas bonitas, de boa família, simpáticas, virgens. E Eliezer pensou, e agora, como que eu vou saber qual é a certa? E ele fez uma oração. Ele fez uma oração. Eu não sei se você está procurando uma esposa ou um marido, a sua cara metade. Você precisa orar e orar do jeito certo. Eliezer fez uma oração. E Eliezer disse o seguinte: Deus, as meninas estão chegando. E eu vou pedir para elas me darem água. Se uma delas falar assim, meu senhor, eu vou dar água para o senhor e para os seus camelos. Essa é a escolhida. Quando ele disse amém, apareceu Rebeca. Aí ele disse, a senhorita poderia me dar água? Ele era um estrangeiro, viajante. Rebeca não conhecia Eliezer. Pois não, meu senhor. Foi com o cântaro lá no poço, pegou. Eliezer colocou a mão, ela derramou a água, Eliezer bebeu. E Rebeca disse, meu senhor, fique tranquila, que eu vou dar água para os seus camelos. E ela pegou o cântaro, a Bíblia diz que ela ia lá no poço e levava água para os camelos. Eliezer só observando. Irmãos, quantos camelos eram? 10. Os irmãos fazem ideia de quanta água bebe um camelo? Eu fui pesquisar, irmãos. Fui pesquisar. Não acreditei. Um camelo bebe a cada vez 100 litros de água. E Rebeca, dando de beber a 10 camelos de um homem que ela nunca tinha visto na vida. Sabe por quê? Aquele era o estilo de vida da Rebeca. Ela gostava de ser útil, de servir, de contribuir. A Bíblia diz que quando Rebeca terminou, Eliezer agradeceu a Deus, emocionado. Pegou os tesouros, as joias, as riquezas, colocou em cima da Rebeca e disse, você é a escolhida. Da mesma maneira como Abraão estava procurando uma esposa para o seu filho, Deus está procurando uma esposa para o filho dele. E o nome da esposa de Jesus é Igreja. A igreja é a esposa de Cristo, é a noiva do Cordeiro. E a igreja que Deus está procurando para o filho dele, não é a mais bonita, não é a mais rica, não é a maior, não é a mais cheia, não é a mais popular, é a que está disposta a servir. Irmãos, nós seremos esta igreja, você será este cristão, em nome de Jesus e para a glória de Deus.